A nossa caminhada, a missão Salva Alma, a missão Lírio Branco, Cidadão do Infinito, a nossa caminhada nós somos, eu digo assim, místicos. Místico da fé. Como eu gostaria de falar um pouco sobre o meu ministério do diaconato. Ele é místico. Como assim, Carlos? O senhor João nos deu o crachá, e vocês podem ver que eu não estou usando o crachá, né? Não é por orgulho. É que está bem explícito. Diácono Carlos. Eu tenho a plena convicção, se hoje eu morresse e tivesse a graça de ganhar a salvação eterna, tivesse a graça. Não, já não estou colocando como um salvo, né? Mas se eu tivesse a graça da salvação, eu tenho plena convicção que se há um lugar nos céus, os diáconos, o meu está lá. Porque eu sou consagrado pelo céu. Por isso se torna místico. E por que eu não usei o crachá? Chega um sacerdote e fala, o Carlos é diácono. Primeira coisa que ele saber, que diocese que é? Onde você foi ordenado? Como que eu vou explicar para ele que eu sou diácono de Nossa Senhora e que Deus me consagrou diácono? É difícil. E para mim, muitas vezes, é complicado e difícil para mim também encarar essa situação. Se eu desse a bênção do Santíssimo, se eu assistisse um matrimônio, que o diácono pode fazer, eu não estaria nada contra a igreja e contra Deus, mas eu estaria escandalizando. Por quê? Ainda não fui ordenado por um bispo, pelos homens. Isso seria um escândalo, né? Então, ouvindo o Evangelho, o que disse nosso Jesus? Ai de quem vem o escândalo. Né? Mas, né, eu queria trazer para vocês o que é o diácono Carlos, o que é o diaconato meu. E foi também no momento quando eu fui, por maldade humana, inclusive de sacerdotes, eu fui tirado, pode dizer expulso. E eu, na minha razão humana também, eu falei, bom, é um chamado, e eu já tinha, tendo pleno conhecimento do que é essa responsabilidade, ela é grande. Eu também sei a quem foi dado mais será cobrado, como o sacerdote, como é cobrado mais ao bispo, como é cobrado mais ao papa. Sempre o Senhor deu mais ele vai querer em troca, e mais também ele vai cobrar. E eu, na minha razão, como eles me fizeram isso, eu fiquei no meu coração assim, bom, eu fiz a minha parte, eu tentei, eu ouvi Nossa Senhora, e eles não deixaram, então, eles que se dane, eles que paguem. Eu estava no meu coração muito intenso, muito firme, e tranquilo, falei, é uma baita responsabilidade, e eles agora que paguem. Deus me chamou, aí logo veio a mensagem de Nossa Senhora, ela me chamava de meu diácono. Aí eu lembrei de Jonas. Você foi chamado e não dá para fugir. Então, quando Nossa Senhora me chama de diácono, porque ela sentia no meu coração que eu já estava falando, eu tentei, não estou nem aí, agora eles que paguem pelo que eles fizerem. Não é bem assim, não é o caminho, nunca vai poder ser esse caminho. Nunca vai poder ser esse caminho. Deus, quando te chama, são as barreiras, são as podas. Quantos se revoltam nas podas? Quantos na poda começam a se revoltar contra Deus e faz uma inversão? E se torna até um perigo. E eu aceitei, às vezes me constrange, né? É constrangido, como eu estava lá em São Leonardo, e a Fátima me apresentou o padre como diácono, o padre já quis saber, eu falei, não, padre, ele foi tentar explicar. Como você vai explicar para um sacerdote? Como é que você vai explicar para o bispo que você é um diácono, mas ele é de Nossa Senhora? Gente, até se põe no lugar dele, né? A nossa caminhada é mística. Nós conhecemos. Ontem nós estávamos naquele belíssimo encontro outra noite. Não sei se todos sentiram, mas vocês sentiram a presença de Deus? Naquele vento, naquela brisa. Era Deus ali. Hoje, procurando na Sagrada Escritura, nos livros dos reis, no livro de 1 Coríntios, está falando, Deus na brisa, Deus no vento. E aquela brisa, aquela chuva que parece que ia chovendo, que todo mundo está chovendo, não caiu uma gota em ninguém. Somos místicos.
E eu tenho tentado trazer nessa caminhada aquilo que eu entendo pela misticidade que Deus tem colocado no meu caminho. E a minha fonte tem sido sempre Nossa Senhora. Por isso que eu prego abertamente o final dos tempos, não o fim do mundo. Por isso que eu trago abertamente aquilo que passa dentro da realidade de uma alma. Eu já tive sacerdote que ficaram furiosos comigo quando eu trouxe uma mensagem de Nossa Senhora, onde ela diz de padres que iam para o inferno. Também está na palavra de Deus. O que passa com salvar a alma hoje é bíblico. É o que Jesus disse. Nada que oculto que não seja revelado. O que foi dito às escondidas será gritado aos telhados. E através da missão Salvar a Alma, nós vamos tendo conhecimento de coisas que nem os doutores da igreja tiveram. Porque não era o tempo deles. Tinha um tempo, o Salmo diz que tem um tempo para tudo. Então o nosso tempo, agora é o tempo das revelações, aquilo que o nosso Mestre Jesus deixou escrito que seria revelado, essa missão tem trazido muitas revelações. Em que livro da Bíblia que você vai ler, e você vai ver números de alma, números de perdido, purgatório que eles tiveram. E Deus, através da missão Salvar a Alma, tem nos dado esse conhecimento. Mas tem sido também um chamado de alerta, de conversão. A nossa missão é conversão. A nossa missão é levar, através também do nosso exemplo, nós temos que ser luz. Né? Ontem nós meditávamos, naquela hora eu estava muito concentrado e se falava muito no amor, no amor, no amor, no amor. E eu ficava pensando, será que alguém sabe explicar o que é o amor? Será que alguém consegue saber o que é o amor? Será que o nosso amor muitas vezes não é aquele amor de troca? Eu te amo, mas eu quero algo em troca. Eu te amo, mas eu tenho que ser acalentado. Alguma coisa o seu amor tem que dar de troca. E o amor de Jesus é aquele do samaritano. O amor que Jesus disse é aquele que passa o levita, passa um, passa outro, e vem o samaritano e vai lá, pega esse cidadão, lava com vinho, com óleo, vai lá e paga. Esse é o amor. O amor que Jesus prega. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida para o seu irmão. Eita, nós. E aí? Será que nós temos esse amor? Bem-aventurados os que choram. É a nossa palestra. Esse é o amor. Eu não sei. Eu meditava no meu coração que o amor também, ele é uma experiência de vida. Né? Um pé de uva não tem como dar jaca, né? Como um pé de banana não pode dar abóbora. Então ele tem que ter toda uma misticidade lá do começo, você tem que ter uma experiência desde o ventre, já vem esse amor. Tantos traumas que existem hoje de crianças que por uma palavra, um pensamento, um gesto dos pais na gestação muda. E eu não tive essa experiência de amor. Eu ficava pensando no meu coração, como eu poderia explicar? Se alguém falasse, Carlos, explica o que é o amor para você. Eu não teria palavra. Eu não saberia explicar o que é o amor. Eu acho que eu tenho aprendido nessa minha caminhada a ser justo. O reino de Deus é dos justos. Né? Muitas vezes eu me revoltava também porque o Senhor fala muito na família. E quando eu vivi algum tempo como um pagão batizado, eu era muito revoltado e falava, Deus fala tanto de famílias, que a família é importante, eu fui proibido de ter uma. E tudo isso nessa mística que eu vou conhecendo o ser salvo a alma, eu vou sabendo também que isso aí é chorar. Você nasce, fica nas ruas e depois você tem obrigado a amar. Aí alguém fala para você, você tem que amar, você tem que perdoar. Isso é chorar. Isso é o bem-aventurança. E mesmo sem eu conhecer o amor, mesmo sem eu também, eu não sei sentir esse amor meu, se ele é verdadeiro. Eu acho que eu estou tentando ser um homem justo. Justo na família, justo como um pai, justo como um marido, mas eu não sei se eu amo de verdade. Eu não sei se eu daria aquele amor que Jesus disse. Não existe amor do que aquele que dá vida pelo seu irmão. Que fez o mestre, né? O mestre sendo despedaçado. E quanto mais ele era despedaçado, mais o amor dele crescia. E mais o ódio daqueles que o triturava ficava com mais ódio.
Porque Jesus amava, e eu não. Muitas vezes eu reclamava. E eu acho que grande parte de nós temos esse lado. E por isso a gente tem que buscar a justiça de Deus. Hoje a mística hoje também diz, olha a leitura da primeira leitura dos reis. Né? Naamã doente, fala do profeta, mas o que faz? O rei arruma um monte de dinheiro, um monte de falácia e manda para quem? Para o rei. Tanto que ele rasga a veste, acaso eu virei Deus agora? Né? É isso que o mundo entende. Como eles vão entender a nossa caminhada de amor, quando dizia Nossa Senhora hoje, os padres só entendem o purgatório, depois estão no purgatório. Eu acho que dá para entender, é mais ou menos 1000 graus. Se alguém sendo fritado a 1000 graus não entender que é o salva-alma, acho que não vai entender mais nunca. Vai ter que chegar a esse ponto. Bem-aventurados que choram, como aquela onde eu trazia a Ana falando de lágrimas, e veio rapidamente aquela passagem, eu fui no celular e achei, de Lucas 6:21, a mulher que chega aos pés de Jesus e chora aos pés de Jesus, lava os seus pés e enxuga com o cabelo. Se nós fizéssemos aqui uma teologia daquela mulher, será que ela estava pensando naquela hora que ela estava chorando? O que será, hein? O momento que ela precisou de muita lágrima, para você chorar, meu irmão, para lavar o pé, para ter água para lavar o pé de alguém, você tem que ter muita lágrima. Então você precisa de um tempo. O que será que passava no coração dela? Via suas misérias. Ela curava a sua alma. Nós quando nos confessamos, nós tiramos primeiro aquela sujeira que está sobre nós, mas aquela que está colada, grudada na alma, precisa de tempo. E muitas vezes a lágrima é a cura. Você quando chora voluntariamente é uma cura que você está recebendo, porque você está sendo purificado de dentro para fora. Eu estava na escola diaconal e nós fizemos, o padre que deu aula para nós aquele dia, ele fez uma dinâmica e ele esparramou assim no chão um monte de figura, de cartaz, e tinha um monte de coisa, e tinha imagem. Aí tinha imagem de Nossa Senhora. Aí quando chegou a minha vez, ele falou assim, Carlos, que imagem você escolheu? Eu falei, eu escolhi a imagem de Nossa Senhora. Bem tranquilo. Eu falei, agora você explica ela. Eu não dei 2 palavras. Mas veio um choro intenso, intenso. Aí só um homem, imagina eu morrendo de vergonha. E eu falei, a minha alma estava chorando, porque o meu consciente tinha noção do que eu estava tentando fazer. Aí eu tentei abafar o choro. Aí aquilo explodia. Eu penso que ali estava fazendo uma bem-aventurança. Eu estava num ambiente, para mim, insalubre, que eu não suportava aquela teologia. Eu sabia que eu estava ali, era questão de dia que eu ia ser mandado embora dali, e eu lutava para estar ali. Eu tinha que brigar e sair da firma na marra para estar lá, por causa de um chamado de Deus. Eu tinha tudo para ser bem justificado. Falou, mãe, a senhora sabe, não tem jeito. O padre não gosta de mim. O padre é contra o salva-alma. Os homens não me liberam para ir lá. E eu tive que enfrentar tudo isso. Então, isso são as bem-aventuradas. São tudo aquilo que vai nos purificando, nos curando, para que possamos ser bem-aventurados que choram. Mas bem-aventurado é aquele que chora a sua miséria, o seu pecado. A mulher, quando chorava aos pés de Jesus, ela chorava tudo aquilo que ofendia a Deus. Tudo aquilo que impedia. E o fariseu furioso, se esse homem fosse profeta, sabia quem estava ali tocando. Quanto de nós podemos ser o fariseu, né? Quanto de nós não podemos ter, e quanto de nós nós precisamos de uma graça muito grande. Eu acho que é questão de graça para você conseguir amar ao ponto que Jesus nos ensina. Eu penso comigo que a gente vai conseguir ser justo. E eu penso que tudo isso é por isso que nos faz uma condição da gente dificilmente, quando morre, entrar no céu. Porque a gente não consegue ver essa plenitude desse amor. Esse amor verdadeiro, recíproco, sem interesse, sem querer nada em troca, só amar, amar. Esse é o lema que o Sr. João disse aqui, né? Mas muitas vezes, nós na nossa humanidade, não compreendemos esse amor, não. E talvez nem conseguimos viver ele. Mas isso é motivo de nunca desistir. Isso é motivo de buscar
cada dia mais esse amor. Para encerrar, o meu chamado foi muito interessante. Eu vivia bem no auge da minha rebeldia, do meu paganismo como católico, né? Era festada, noitada, bebedeira, bailão. A minha mulher chamava para ir para a missa e eu não queria ir. Aí eu tinha uma boa desculpa. Como eu vou para a missa com esse bafo de cachaça? Não era fácil parar, né? Aí dava para ir, não, mas eu tinha sempre uma desculpa. Eu fui na Igreja Cristo Rei, em Blumenau, e naquele dia o padre estava escolhendo homens maduros para o diaconato. E eu estava lá. Aí o padre falou e veio um impulso tão grande que quase eu levantei e me oferecendo para ser diácono. Aí depois eu falei, acho que eu bebi muito. Que é isso? Eu nem sei o que é diácono, eu só sei que é diácono, que o padre tem um negócio na frente e o diácono tem assim, né? Não tinha a menor ideia. Mas olha só, 10 anos depois, quando o padre Paulo, nós indo na missa 6 horas da manhã todos os dias, ele dando aula na escola diaconal, fez um novo convite. E mais uma vez floriu o meu coração, mas agora já diferente. Eu já era um salva-alma. Eu estava começando. Eu já estava rezando o rosário. Eu já estava indo missa diária. Vê que interessante, né? Deus me chamou quando eu estava na podridão. E os homens me rejeitam quando eu estou buscando a minha fé. Quando eu estou lutando para viver a minha fé, eles me rejeitaram. E esse Pai grande, maravilhoso, mostrou para o capeta que eu ia ser diácono. Aí os homens me negou. Por isso que Nossa Senhora disse, você é meu diácono. Aí eu não estou usando o crachá, né? Um pouco para ser humilde e para evitar também constrangimento. Aí chega um padre, você é diácono? Sou diácono Nossa Senhora. Como explicar para o padre, né? Mas vê como que Deus é diferente de nós, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele escreve certo por linha que você nunca e eu vai entendermos. Mas o preço também sempre vem. E esse preço muitas vezes corre muita lágrima. Amém?